de álgebra, que alguns alunos fazem álgebra aqui também, é que eu vou explicar alguns detalhes aqui de célula presa, não presa, matriz inversa, determinante, e depois, logo na sequência, eu quero apresentar macros, né? Macros é uma forma de você programar no Excel mesmo, tá? Não é só trabalhar com célulazinha, né? Você consegue aprender macro, porque o Excel grava as macros para você. Você faz alguns movimentos e depois você olha a macro que ele gravou e depois você adapta, né? E vai aprendendo. Bom, imagine aqui, eu tenho uma matriz, né? Vou colocar outra matriz, não vou nem colocar essa aqui, porque... Bom, posso deixar essa aqui mesmo. Vou colocar outra. Eu tenho uma matriz e eu quero saber qual que é a matriz inversa. Obviamente, como eu conheço o Excel, fica fácil. Matriz ponto inverso disso aqui, e ele calcula para mim. Está aqui a matriz inversa. Ele calcularia, inclusive, com fração, se eu formato as células. Eu tenho os vários tipos de formato. Eu tenho, dentre os formatos, fração aqui. É só procurar um pouquinho. Só que aqui, esse formato de fração não está aquele formato mais amigável, né? Porque, ó, aqui é 2 inteiros e 1 meio. Eu quero fração sobre fração, eu não quero saber de 2 inteiros e 1 meio. É só você vir aqui para o formatar células de novo. E ao invés de escolher o fração, ou você pode escolher o fração e pegar esse aqui. Ou vir para o personalizado, né? E aí colocar assim, tira esse inteiro aqui do meio e diz, olha, eu quero número sobre número. Só isso. Pronto, e agora está número sobre número. Com fração, coisa mais linda, né? Na verdade, ele faz a conta com números depois da vírgula e depois ele faz o inverso, né? Ele apresenta a fração. Pode ser útil para alguns, né? Apresentei por ser curiosidade. Agora eu vou calcular a matriz inversa no estilo álgebra linear, como se eu não conhecesse isso ali. Depois eu só vou comparar. Tá? Em álgebra linear, como que a gente faz? Né? Primeiro a gente zera esses, né? Busca zerar esses elementos ali, fazendo o seguinte. Eu vou dizer primeiro que a linha 2 é igual a linha 2 menos 1 vezes a linha 1. Linha 2 igual a linha 2 menos 5 vezes a linha 1, na verdade, vai ser, né? Menos 5 vezes a linha 1. A linha 1 continua igual. Então, vou arrastar ela para cá. A linha 2 é igual a linha 2 menos... Ó, ao invés de digitar 5, eu vou clicar aqui e apertar o botão F4. Ele, então, fixou esse número. Menos 5 vezes a linha 1. Agora, quando eu arrastar para cá, veja lá, o 5 ficou preso, ele não veio junto, e era para ficar preso mesmo. Isso é um pouco diferente aqui. Isso aqui eu vou apagar, que não serve mais para nada. Aqui é a mesma coisa. Eu vou dizer que a linha 3 é igual a linha 3 menos 9 vezes a linha 1. Mas eu vou dar um golpe aqui, ó. Eu vou apagar esses aqui. E ao invés de fixar aquele 5 na linha e na coluna, eu vou fixar ele apenas na coluna, de forma que quando eu arrasto ele para cá, ele fique fixo. E quando eu arrasto ele para baixo, ele não fique fixo. Ele pega o 9, o 3, né? Só que daí, quando eu faço conta da linha 3 com a linha 1, eu não posso que esse A1 caia. Então, eu vou fixar ele na linha. Agora sim, ó. Venho para cá, igualzinho a antes. Mas quando eu puxo para baixo, o que aconteceu, por exemplo, aqui, ó. Eu trabalho com esse 9 fixo, né?
e a linha 1 continua fixa. Claro, eu faço aqui conta da linha 2 com a linha 1, da linha 3 com a linha 1 e da linha 4 com a linha 1. Por isso que eu fixei a linha 1, né? Para ele não fazer conta com essa linha aqui. Quem não faz álgebra linear aqui, entendeu isso que eu falei? Vinícius, Isabela, já faz tempo que vocês fizeram. Ana? Você pode refazer, por favor? Posso. Eu tenho que entender bem lá de álgebra linear o que eu vou fazer aqui. Eu vou dizer que a linha 2 é igual a linha 2 menos 5 vezes a linha 1. A linha 3 é igual a linha 3 mais, né, ou na verdade é menos 9 vezes a linha 1. A linha 4 é igual a linha 4 menos 3 vezes a linha 1. Até aqui é álgebra linear, não é Excel. Isso aqui está bem claro, Ana? Tá. Tá, beleza. Agora eu vou dizer aqui, ó, que a linha 2 é igual a linha 2 menos 5, mas eu não vou digitar 5, eu vou colocar esse 5 aqui. Só que quando eu arrastar para cá, né, eu vou fazer sem cifrão nenhum, tá? Quando eu arrastar para cá, o que acontece? O 5 não ficou, ele veio para cá, ó. Eu quero que o 5 fique parado lá, quando eu arrastar para cá. E eu não quero digitar 5. Eu quero fazer uma coisa automática, para que quando eu mudo esse número, ele mude também. Então, eu vou fazer o seguinte. Tá? Eu vou dizer que a linha 2 é igual a linha 2, menos, para fixar o 5, eu vou colocar um cifrão aqui na frente do A, que é a coluna. Daí, quando eu puxo ele para cá, né, só aquele que eu fixei fica fixado. E agora, Ana? Entendi. Entendeu? Tá. Bom, mas eu quero fazer algo mais legal ainda. Que quando eu puxe para baixo aqui, ó, ele faça a conta da linha 3 com a linha 1 e não com a linha 2. Bom, para ele fazer isso, eu vou ter que colocar um cifrão aqui, ó, na frente dessa linha 1. Porque daí quando eu puxar ele para baixo, né, quando puxar, ele vai ficar fixo, ó. Agora sim, eu puxei para baixo, ele fez conta da linha 3 e a linha 1, ó, que tem o cifrão, ficou fixo. Tudo que tem o cifrão fica fixo, seja na linha ou na coluna. E agora eu puxo para cá. Ele está fazendo contas da linha 3 com a linha 1 e esse cara fixo aqui também. E, para minha alegria, né, vai acontecer o mesmo para a linha 4. O que eu tenho aqui? Ó, linha 4 igual a linha 4 mais 3 vezes a linha 1. Né? Ângelo. Oi. Qual a diferença de você colocar o cifrão na frente do... Tipo, você está colocando ali na frente do A4 e no meio do C, aí você coloca o cifrão e 1. Qual a diferença deles? Veja que não é na frente do A4, é na frente do A. Eu já vou dar um exemplo aqui qual que é a diferença. Então, deixa aparecer isso aqui assim. Vou colocar um número aqui, 5. Eles estão em forma de fração, por isso que isso aconteceu. Eu vou formatar eles de novo normal. Tá, eu tenho 5, vou deixar ele como geral. E aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Agora eu vou fazer cada um desses números vezes 5. O que eu faria? Esse vezes 5, né? Só que está errado. Se eu puxar para cá, o que vai acontecer? Eu não quero que ele venha. Né? Então, para ele não vir, né, eu vou colocar na frente do H, não é na frente do H4. Eu tenho que interpretar assim, é na frente do H, eu coloco
Daí deu certo, porque conforme na frente da coluna, que é o H é coluna, se eu puxo para cá, ele fica fixo. Agora eu poderia fazer assim também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Como é que eu faria a mesma coisa aqui? Esse vezes este. Só que agora eu coloco na frente da linha. Por quê? Porque agora o meu interesse é em fixar a linha e não em fixar a coluna. Aqui eu fixei a linha. Pode ver que a coluna daí já multiplicou por isso aqui. Então, aqui eu fixei a linha e aqui eu fixei a coluna. Esclareceu, Diego? Sim, professor, obrigado. De nada. Agora eu entendi. Beleza. Bom, da mesma maneira, né? O meu objetivo agora é zerar esses dois. Vou fazer contas parecidas. Então, vou colocar aqui igual. As duas primeiras linhas, elas permanecem iguais, eu só mudo as duas últimas. Aqui eu vou dizer que a linha 3 é igual... Eu vou fazer conta entre essa linha e essa agora, né? Não posso fazer com aquela, senão isso aqui vai deixar de ser zero. A linha 3 é igual à linha 3. Aliás, essa linha 3. A linha 3 é igual à linha 3. Primeiro, eu vou dividir a linha 2 por 4 para facilitar a minha vida. Isso eu posso fazer, dividir toda uma linha por um valor. Então, a linha 2 é igual à linha 2 dividido por menos 4. E eu não quero que esse negócio ande, né, do menos 4 para o menos 8, nada disso. Então, eu vou fixar aqui, ó, fixa a coluna. Quero sempre dividir por menos 4. Inclusive, esse menos 12 aqui eu vou dividir por menos 4. Os de baixo continuam iguais. Agora que eu vou zerar esses dois, né? Esses aqui eu vou despintá-los, né? Porque o que eu fiz foi dividir tudo por 4 aqui. Agora eu vou zerar esses dois. As duas primeiras linhas eu copio igual. Agora, este elemento aqui é igual a ele mesmo, menos 23 vezes a de cima, menos 23, que é ele mesmo, né? Só que eu vou fixar ele na coluna. Vezes o de cima. Que eu vou fixar ele na linha, porque quando eu for resolver aqui embaixo vai ser interessante ele estar fixo na linha. Por enquanto, vocês podem até esquecer esse fixamento, que nessa linha não vai fazer a menor diferença. Professor. Puxo para cá, puxo para cá, sim. Quando, por exemplo, se eu quero usar o cifrão, eu esqueci agora o nome. Enfim, congelar, é isso, né? Isso, fixar, congelar. Se fixar isso, eu quero fixar tanto a linha quanto a coluna, tipo B... Aí é aqui e aqui o cifrão, é nos dois. Eu coloco o cifrão nos dois? Isso. Ah, entendi. Não tem, tipo, uma maneira de fixar os dois sem colocar na frente? Não, é nos dois, é nos dois. Tá bem, obrigada. É nada. E agora, por que eu fixei essa linha aqui? Eu puxo para baixo e ele reproduziu a regra, né? Ele fez conta aqui, ó, e deu zero aqui. Finalmente, eu quero zerar esse elemento aqui. Tá? Esse aqui vai ser o mais fácil de zerar, porque eu não preciso fixar nada. Mas antes disso, eu vou dividir tudo por 15. Aqui que fica mais fácil. Igual é esse elemento aqui. Esses dois ficam iguais. A última, ó, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, a última linha fica igual. Mas eu sou bobo, né? O bem certo era eu fazer tudo isso aqui, ó, e depois só apagar aqui, que é bem mais fácil. Né? Agora,
eu quero zerar esse elemento, então eu vou dividir tudo isso aqui por 15. Igual a esta daqui, ó. Esta aqui eu vou dividir por esta daqui, ó, e vou cifrar a linha e fixar a linha e coluna, tá? Só precisaria da coluna, porque eu não vou andar nas linhas, mas tudo bem, não faz mal se fazer linha e coluna. Pronto, tá aqui, ó. Virou 1. Agora, o meu objetivo é zerar esse elemento aqui. Igual a essa célula. Vou fazer a matriz 4x4, depois eu vou apagar a última linha. É muito mais fácil, né? Por que sofrer? A linha 4 é igual a linha 4 menos 6 vezes negativo, ou seja, mais 6 vezes a linha 3. Menos 6 vezes. Aqui eu posso deixar fixo aqui, ó. Ó, linha e coluna vezes a linha 3. Olha aqui, ó, já consegui uma triangular inferior. Meu próximo objetivo é... Opa, não. É zerar essas 3 aqui. Então, vamos lá. Agora vai ser rapidinho. Se acham difícil assim, experimentem na mão. Essas linhas aqui eu vou... antes disso também eu vou dividir tudo por 1.8, essa aqui, ó, para ficar 1. Então, esta daqui é igual a esta dividido por esta. Muito bem, quero zerar essas aqui agora. Eu estou fazendo algumas cópias aqui que não seriam necessárias, obviamente, né? Mas por razões didáticas. E depois eu vou fornecer o arquivo para vocês também darem uma olhadinha e acompanharem com a filmagem. Essa linha aqui vai ser igual a ela mesma, menos 2.1, agora eu vou fazer mais fácil, 2.1 vezes a linha de baixo. Fiz errado. Vou fazer de novo. Essa linha é igual a ela mesma, menos 2.1 fixo vezes a linha de baixo. 0. Agora está certo. Trago para cá. A mesma coisa aqui, porque eu fixei linha e coluna, né? Não quis pensar, preguiça de pensar, né? Na verdade, é para ficar um pouco mais didático, eu vou ter que fazer linha por linha. Essa linha aqui para zerar também é igual a ela mesma, menos ela mesma, daí fixa, vezes a de baixo. Mesma coisa aqui, é igual a ela mesma, menos ela fixa, vezes 1, né? Claro, ela menos ela vezes 1 vai dar 0 sempre, né? É nosso objetivo. E o resto é consequência. O próximo passo é zerar essas duas. Para zerar essa aqui, eu vou dizer que é igual a ela, menos ela mesma. Olha, veja que o raciocínio é sempre o mesmo. Vezes essa aqui que tem 1, né? Vai para lá, vem para cá. Essa aqui eu também quero zerar.
é igual a ela mesmo, menos ela mesmo, fixa, vezes essa aqui que é 1, e não vezes essa aqui que é 2. Pronto, puxa para cá, puxa para cá. Agora o meu objetivo é zerar essa daqui. Só falta mais uma. Igual a ela menos ela mesma, fixa, vezes essa aqui. Bem estilo álgebra linear. Tá? E eu transformei aquela matriz da identidade. E cadê a inversa? Bom, tá que a gente devia ter começado desde o início com a identidade aqui do lado, mas a gente vai colocar, né, e vai ficar fácil de verificar que vai dar tudo certo. Ó, 1, 0, 0, 0, 1 e 0. 0, 0, 1 e 0. 0, 0, 0, 1, 0, 0. Essa aqui é a identidade aqui do lado. Vou colocar uma corzinha diferente só de fonte. E eu vou copiar essas fórmulas aqui, ó, e vou colocar aqui, ó. A mesma coisa aqui, ó. Copiar essas aqui, colocar aqui do lado. Bom, eu poderia fazer isso tudo de uma vez também, né? Não sei por que eu estou fazendo de uma por vez. E essa aqui é a matriz inversa. Vamos ver se é. Igual a matriz, ponto inverso, daquela lá em cima. Agora eu vou fazer uma menos a outra para ver se dá zero, né? Vou dar um golpe aqui que só funciona no Office 365. Essa menos essa aqui. Isso aqui só funciona no Office 365, hein? Olha aqui, ó. Deu tudo zero, é a matriz inversa. Outra maneira de ver se é a matriz inversa, além de calcular no Excel e depois diminuir as duas, seria fazer o produto, né? Então, igual a matriz ponto mult dessa daqui, ponto e vírgula, aquela lá de cima. Tem que dar identidade. Olha aqui, ó, deu identidade. Logo, é a matriz inversa. Começamos por aqui porque tinha muita gente lá de álgebra linear, né? E que eu achei que aproveitei o momento aqui para poder explicar um pouquinho de Excel com fórmulas matriciais. E quem não é da álgebra linear aprendeu a fixar um elemento, né? Muitas vezes você não quer que ele siga junto e você quer fixar. Isso é bastante comum, especialmente na engenharia. Muito bem. Agora nós vamos aprender derivadas no Excel. Será que é possível? Derivada de qualquer função no Excel? É possível. Tá? E tem o jeito fácil e trabalhoso e o jeito médio e nada trabalhoso. Então, nós vamos fazer das duas formas. Tá? Primeiro, eu vou pegar simplesmente uma função qualquer e vou calcular a derivada, fazer o gráfico e olhar ela no Excel. Tá? Essa função qualquer, eu vou colocar aqui já no nosso quadro branco. Escolher uma função simples para começar. Y igual a x² menos 5x mais 6. Né? É uma parábola. E você sabe que a derivada de y é 2x menos 5. Tranquilinho. Então, parábola reta. Volto para o Excel.
Vou escrever aqui, ó, x, y e derivada de y. De menos 2 ou de menos 3 até 3. Vou fazer esse gráfico. Menos 3 até 3. Vou escrever aqui dx, né, que é o delta x, de 0,1. Agora eu vou fazer igual a este mais dx. Ótimo momento para eu fixar. Porque quando eu puxar aqui para baixo, eu quero que aquele cara lá já fique fixo. Ótimo momento para eu fixar. E vou ir até 3. Passei longe, né? Eu poderia aqui aproveitar para fazer o seguinte. Tudo bem. Eu quero ir de menos 3 até 4, por exemplo, e não até 3, né? Ou até 3 que fosse. Eu poderia dar uma de esperto, né? Eu já aprendi a aula passada a atingir metas, então eu venho aqui dados, teste de hipóteses, atingir meta. Eu quero que esse valor ali seja 4. Ah, beleza, mas o que você quer fazer para que ele seja 4? Ah, eu quero que você encontre um dx que ele seja 4. Beleza, eu vou fazer para você. Então, se o dx fosse 0,004 e não 0,1, lá vai dar 4. Maravilha, né? Isso também, às vezes, ajuda. A função... Mas era para copiar esse menos 3, professor? Aqui não está copiado. Parece que foi copiado. Ótima colocação. Olha aqui, ó, como não é menos 3. Ele arredondou porque a célula era muito pequena. Ótimo. Aqui no y, eu vou escrever agora x quadrado, não x, e sim a célula ao lado, menos 5 vezes x mais 6. Essa eu não vou fixar porque eu quero que ela vá variando, né? Sempre vá variando. Vou fazer o gráfico de x e y. Veja como é que eu faço para selecionar aqui, ó. Shift, seta para o lado. Não solta o Shift, aperta Ctrl Shift e seta para baixo. Daí ele vai bem certinho até onde está. São teclas de atalho que é interessante saber, né? Inserir, vou ver o gráfico de dispersão, x por y, não é um gráfico de barras nem nada, né? X por y. E esse aqui é um bom gráfico. Ó. Então, eu fiz ele de menos 3 até 4. Eu acho que ele vai ficar mais legal se for de menos 2 até 5. Menos 2 até 5 até 6. De menos 2 até 6, eu acho que ele vai ficar mais legal. Então, eu vou colocar aqui menos 2. Vou colocar menos 1, que vai ficar mais legal ainda. Menos 1. Aí, de menos 1 até 6, ele ficou bem legal. De menos 1, porque apareceu, né? Ficou simétrico, parece mais bonito. Agora, eu não vou fazer a derivada já no Excel. Eu vou escrever a derivada analítica, né, que é 2x menos 5, igual a 2 vezes x menos 5. Só que tem derivada que não é tão fácil quanto a de polinômio, né? Então, isso aqui, já viram que a gente não vai usar. Então, eu vou chamar aqui de D analítica. E aqui do lado eu vou escrever derivada numérica, que é fácil. Bom, primeiro eu vou colocar a derivada analítica aqui também no gráfico, só para ver se ele calculou certo, né? Opa. Vejam que eu tenho que dar um jeito de puxar tudo, não só a parte de cima. Vou ver se lá embaixo ele puxa tudo. Senão eu vou ter que fazer do jeito mais bruto, né? Olha aqui, ó. Não vem. Não vem. Então, clica, selecionar dados, adicionar mais um dado. O nome da série é derivada analítica. O X da série começa aqui. Ctrl Shift seta para baixo. Agora você pode apertar Enter. O Y é esse último. Seleciona ali. Ctrl Shift seta para cima.
menos o nome, Enter, e OK. Agora apareceu aqui a derivada também, ó. Tá? Você selecionar lá é legal para quando você tem legenda, tá? Aqui eu não tenho legenda, tem esse negócio preto aqui na frente me incomodando. Bom, vou com o botão direito, se não tem outro jeito. Ah, sumiu. Aqui eu adiciono o elemento, legenda, né? Pronto, agora aparece. E essa legenda, ela tá o quê? Se eu colocar aqui outro nome, ao invés de y, colocar a função, vai aparecer aqui, função, é bem legal. Aqui eu vejo que a derivada dessa função tem momentos que ela é negativa e tem momentos que ela é positiva. Natural, né? E aqui a derivada é zero, exatamente aqui a derivada é zero. Se eu fizesse esse gráfico, quem sabe, de 1 até 4, eu vou fazer ele de 1 até 4, que isso vai ficar mais claro. Vou começar em 1, só que eu vou mudar o dx, tal que o último número seja 4. Dados, teste de hipóteses, atingir meta, eu quero que o último número seja 4, né, alternando o valor de dx. Ok. Pronto. Né? Agora eu tenho o gráfico aqui e eu percebo que em 2,5 eu tenho derivada zero, né? Para baixo de 2,5 a derivada é negativa e para cima de 2,5 a derivada é positiva. O que é uma derivada numérica? É quando você faz ΔY dividido por ΔX. É o que eu vou fazer agora. Igual a y2 menos y1. Y1 está aqui. Ó. Coloca parênteses. Dividido por ΔX. Bom, ΔX eu posso fazer x2 menos x1. Claro que posso. Mas é muito mais fácil pegar aquele ΔX lá direto. Né? O ΔX sempre é igual. Só que eu vou fixar. Pelo amor de Deus, fixo. Né? Muito bem, aqui eu tenho a derivada numérica. Dou um clique duplo. Ó, vejo isso virar uma seta pequenininha. Clique duplo. E vou esquecer essa derivada analítica, né? Veja que ela deu muito próxima, ela não deu igual, mas deu muito próxima, né? Tudo que é numérico tem um pequeno erro. Né? Tanto menor vai ser o erro, quanto menor for esse dx, até um limite, onde o computador consegue calcular. Vou adicionar o gráfico da derivada numérica, só para a gente ter uma ideia do erro nosso. Selecionar dados, adicionar, o nome da série é derivada numérica. Os valores de x também, ó. Clica ali, Ctrl Shift, seta para baixo, Enter. Valores de y, pega o último, Ctrl Shift, seta para cima, volta uma, segurando Shift, Enter. E aqui a gente já viu que teve um pequeno erro, ou um grande erro. Então vamos aqui para baixo, e é o erro da última derivada, ó. Claro! Porque para calcular a derivada, ele pegou pontos adiante que não existem. A derivada numérica não consegue calcular a última derivada. Só calcula até a penúltima. Tá? Porque senão ela vai pegar ponto para frente que não existe, não tem como. E olha aqui, ó, a derivada numérica praticamente em cima da derivada analítica. Essa derivada fica tão mais diferente quanto mais longe esse nosso ΔX fica de zero. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ponto 1. Mesmo assim, vou tirar a função, só vou deixar as derivadas agora, tá? Mesmo com o ΔX de ponto 1, elas ficam parecidas. Vamos colocar ΔX de 1. Ó, elas ficam bastante parecidas. Se bem que aqui no olho você vê que deu bastante diferença agora daqui para cá, ó. Porque a proporção se mantém do erro, né? Ó, mas 0.1 já dá boa, ó. E 0.01, meu Deus, olha. É só eu diminuir aqui, né, Ana? Eu diminuo aqui o tamanho que cabe aqui, ó, que já engana bem. Mas claro que sempre é um pouquinho diferente a derivada numérica da analítica. Mas imagine que eu tivesse uma função encapetada para fazer a derivada,
eu acho muito melhor fazer ela numericamente. Só que aqui eu tenho uma tabela muito... Tem que dar clique duplo, Ctrl, Shift, né? Isso, às vezes, não é do meu agrado. Eu simplesmente quero saber a derivada num determinado ponto, né? E aqui me parece que tem muita coisa, né? Imagine que eu quisesse a derivada em x igual a 2. Ah, então eu tenho que correr na tabela até no x igual a... E nem tem 2, ó, tem coisa parecida com 2, para achar que a derivada é 0,96. Isso é muito chato. Então, eu vou fazer agora um programa que calcula a derivada no ponto que eu quero. Antes disso, Isabela, Vinícius, Lavínia, tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Tranquilo. Isabela, pode falar também. Fica azul, mas a tua voz não aparece, Isabela. Talvez algum problema com o microfone, mas pelo tempo de duração parecia um sim. Ah, agora eu vi escrito aqui um sim. Tá. Eu vou calcular agora uma derivada e dessa mesma função numa nova planilha. Numa nova planilha, né? Vocês não têm essa aba desenvolvedor, provavelmente no Excel de vocês. Tá? Então, vocês vão ter que clicar aqui em cima com o botão direito, né? Não aqui nesse verde, aqui. Aqui no meio, clica aqui, ó. Personalizar faixa de opções. Vai abrir essa janelinha. E aí, as guias principais, essa aqui não vai estar selecionada. Seleciona ela. Pode. Sim. Se você puder dar um zoom, porque eu não estou conseguindo enxergar muito bem. Que você tá clicando. Não tenho como dar zoom aqui. Não faz zoom, tá? Você vai ter que vir aqui no meio, em qualquer lugar. Personalizar faixa de opções, que é essa daqui. E escolher a guia desenvolvedor, que é aquela que não está selecionada. Zoom eu consigo só dar depois na edição do vídeo. Aqui eu não tenho como dar zoom em algumas partes. O senhor, então, vai dar o zoom na edição, professor? Sim, na edição. Vou fazer alguns zooms aí, sim. Eu ia falar, senão aí o senhor poderia, tipo, tirar print e mandar pra gente, mas então se vai ser pela edição, então tá bom. Obrigada. Sim, imagina. E assim, não vai... Pela tela do celular vai ser complicado, tá? Vocês têm que tentar olhar por uma tela de um computador, isso aqui. Pela tela de um celular é humanamente impossível, né? Bom, daí vai aparecer tudo isso aqui, né, que claro que a gente não tem noção ainda para que é, mas estamos aqui para aprender. Vou clicar aqui em Visual Basic. Abriu num outro monitor aqui, mas eu já vou puxar para cá. Vai abrir essa tela aqui, ó. Essa tela está por trás do Excel. Tanto é que aparece aqui planilha 1, planilha 2 e mais um monte de coisa, né, que vocês não precisam se atentar. Agora, vocês vão clicar nessa caixinha aqui, né, e vão criar um novo módulo. É o segundo, tá? Novo módulo. Aqui é que eu vou programar. Aqui eu consigo dar um zoom para que apareçam mais as coisas. Vou fazer isso agora. Né? Opções. Formato do editor. Já está com tamanho 16. Vou colocar um pouco mais. Vou colocar tamanho 24 a fonte. E aqui é que eu faço o meu programa. Eu vou fazer o meu programa primeiro da função aqui e depois da derivada. Eu tenho que batizar a minha função. Eu vou batizar ela como parábola, tá? Por falta de criatividade. Então, eu escrevo aqui, ó, function parábola. Aqui eu não posso colocar acento. Parábola vai receber um argumento x. Tá? Então, eu escrevo aqui x. Certo? E aí ele já me colocou end function, né? A função tem um começo e tem um final. E aqui eu escrevo parábola igual a x quadrado menos
5 vezes x mais 6. Eu posso dar um Enter ou seta para baixo. Ele me xingou aqui, ó. Sabe por quê? Tem um bug aqui no sistema que você tem que dar esse espaço aqui na mão para funcionar. Levei tempo para descobrir isso. Isso é uma dica de ouro, né? Você tem que dar um espaço, daí funciona. Só isso. Você criou a função parábola. Vamos testá-la? Eu vou minimizar. E aqui eu vou colocar alguns números. Menos 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E vou ver quanto que vale a parábola. Igual, digito P, A, R, A. Já apareceu ali, ó, parábola, tudo em minúsculo. Foi a função que a gente criou. Aperto Tab, parábola, clico aqui, Enter. E ele já me dá o resultado. Eu vou ver se isso é verdadeiro. Igual a x quadrado menos 5 vezes x mais 6. E olha, tá certinho. Acabei de criar a função parábola. Agora eu posso colocar para qualquer número, né? Não preciso fazer uma tabela, né? Eu posso escrever até igual a parábola de 12. E eu sei que 12 ao quadrado menos 5 vezes 12 mais 6 vai dar 90. Porque eu criei essa função. E eu posso criar funções muito mais complexas. A gente está começando com uma simples. Agora eu vou criar a derivada. Tá? E vai ser simples, vocês vão ver. Function derivada. Derivada vai receber só x também. Tá? O derivada na verdade eu vou fazer a derivada da parábola. Tá? Derivada, vou escrever aqui parábola. Tudo. Não precisa ser tão grande o nome da função. Como eu vou copiar errado, já vou copiar e colar. Já não vou nem... É igual a parábola de x mais delta x menos parábola, não vou acreditar de tão fácil que é, dividido por delta x. Só tenho que colocar parênteses lá em cima. Bom, o delta x não existe, ele não sabe quanto que é o dx. Então, vou escrever aqui, ó, dx igual a 1 vezes 10 dá menos 6. Um valor bem pequenininho. Tá? Pronto, eu tenho aqui a função derivada da parábola e parábola. Vou ver se está funcionando. Tá? Mas olha só, f de x mais delta x menos f de x dividido por delta x. Quando delta x tende a zero, eu só apliquei a definição. Se eu copiei certo esse nome, vai dar certo. Então, vou colocar... Posso colocar lá na outra planilha, que lá vai dar certo também, né? Primeiro eu vou escrever parábola, igual a parábola. Parábola. Está em vermelho porque eu pintei antes de vermelho isso aqui, tá? Parábola e entra x. Enter. Clique duplo. Ele não vai até lá embaixo porque não está do ladinho. Se tivesse do ladinho, ia até lá embaixo. Ó. Então, esse valor aqui tem que ser igual a esse valor aqui. Vamos só ver os que correspondem, né? E agora, a derivada vai ter que ser igual a esse ou esse, né? Como é numérica. Né? Só que eu usei 1 vezes 10 a menos 6, então vai chegar bastante perto da analítica. Igual a derivada da parábola. E vou colocar o ponto que eu quero derivada da parábola. Olha aqui, ó, deu certinho com a analítica. Nem deu 2,9, porque eu vou aumentar o tamanho. Ah, agora deu. Mas deu com, né? Com... Deixa eu mais pertinho. Aqui, ó. Veja que está quase, ó. Se eu deixar desse tamanho, né? Ficou igual a derivada da analítica e funcionou muito bem. Como é legal essa coisa de macros, né? O que você achou, Vinícius? Ah, professor, é muito bom. Macro é
É vida. É vida, é isso aí. Agora, nós, não contentes, vamos fazer uma integral, claro, né? Nós vamos fazer uma integral. Integral, normalmente, a gente não vai usar o método dos retângulos porque é um método muito bobinho, tá? Existe o método dos trapézios, que é, na minha opinião, o melhor custo-benefício, né? Então, tem uma função, né? Eu preciso saber um ponto dela, outro ponto dela, e calculo a área desse trapézio, né? Trapézio eu digo porque quando está inclinado eu calculo a área assim, ó, né, do trapézio e não do retângulo, para não perder esse ponto. Eu sempre perco alguma coisa, porque a função é uma curva e o trapézio é reto, né? Mas não muita coisa. A área do trapézio, se eu dar uma procuradinha no Google aí, né? Se eu tenho aí coisa desse tipo aqui, ó. Isso aqui é um trapézio. A média, né? A altura média, que seria, vou chamar de y1 mais y2, né? Esse é o y1, esse é o y2, né? Como se fosse aqui y1, y2, né? Dividido por 2, vezes o ΔX, né? Vezes esse comprimento aqui, que eu vou chamar de h. Faz bastante sentido, né? Eu pegar uma altura média, né? E vezes o h. E eu vou ter que fazer isso n vezes. Eu só vou dar uma pensada, ó. A área de um trapézio é y1, né? A área do primeiro trapézio mais y2 sobre 2 vezes h. Daí eu vou pegar a área do próximo trapézio, vai ser y2 mais y3 sobre 2 vezes h. Aí eu vou pegar a área do próximo trapézio, vai ser, parece bobinho isso, mas vocês vão ver que tem uma pegadinha aqui. y3 mais y4 sobre 2 vezes h. E vamos supor que eu pegue o último trapézio agora aqui, né? Que seja só até aqui, que eu queira a área. Né? Vai ser y4 mais y5 sobre 2 vezes h, né? Isso aqui vai ser a área total, que é igual à integral, né? A gente está calculando uma área, mas a gente sabe que a área é igual à integral. Eu posso colocar o h sobre 2 em evidência, certamente que pode. Se você colocar o h sobre 2 em evidência, você vai ficar com y1 mais y2 mais y2 mais y3 mais y3 mais y4 mais y4 mais y5. Vejam que esses do meio se repetem duas vezes, mas os da ponta não. Essa é a pegadinha que eu me referia. Então, a área total vai ser h sobre 2, que multiplica o primeiro y mais duas vezes os y do meio, né, do segundo até o n-1, mais o yn. No caso é o 5, né? Aqui vai do 2 ao 4. Essa é uma fórmula. Né? Esta é uma fórmula para calcular uma integral. Bom, vamos aplicá-la. Vamos aplicá-la. Vamos ao Excel. De novo, primeiro na mão e depois no programa. Eu vou colocar x. Eu vou pegar aqueles x, esses mesmos que eu tenho aqui, ó, vou copiar. Ctrl C, Ctrl V. Copiou. Não copiou direito, para minha alegria, porque eu não copiei o dx também, né? Olha onde está o meu... Se eu clicar aqui, onde que está o meu dx? Está aqui, ele vale 0. Então, é a célula I e J que eu vou copiar. Ó, I e J. Agora sim,
Agora está certo. Isso aqui eu vou apagar, não serve para nada. Aqui eu tenho o x e a função. Agora eu vou calcular as áreas parciais, né? Áreas. O que é a área? Se não é o y1, primeiro eu vou fazer como se fizesse na mão, mais y2, dividido por 2, né? Tudo isso aí vezes h, que é o nosso ΔX. Fixa ele, hein? Aqui eu calculei cada uma das áreas. Mas nós temos que nos lembrar da área total. A área total é a soma dessas áreas. Pronto, está resolvido. Aqui não tem segredo nenhum. Aqui é só fazer a soma. Aquele 2 lá não incomoda em nada. Vou escrever aqui soma. Esta é a área total. Ctrl Shift, seta para cima, volta uma. A área total aqui deu 1,5. Eu vou calcular essa área total também aqui usando um programinha. Eu quero calcular a integral mesmo. Então, vamos calcular. Bom, vamos ver de quanto até quanto. Eu sei que é até 4. Creio que é de 1 até 4. A gente já dá uma olhadinha lá. De 1 até 4. Aumentei demais. X quadrado menos 5 vezes x mais 6 dx. Que vai dar isso, aqui vai dar com fração 3 meios, né? 3 meios é 1,5. Olha aqui, ó, quanto nós encontramos aqui. 1,5. Só que agora eu vou fazer na mão. No programa. Então, para ir para a tela de programação, você vem em desenvolvedor e clica em Visual Basic. Ou simplesmente aperta Alt F11. Ele vai direto. E agora eu vou fazer mais uma função. Function integral parábola. O que eu tenho que colocar como entrada ali? Só os limites A e B. Só os limites A e B. O dx, eu vou ter que definir de novo, porque essas variáveis só existem dentro da função. Bom, dx está definido, 1 vezes 10 a menos 6. Também nós chamamos ele de h, né? Tudo bem. Agora, a área, eu tenho que dar uma olhada para a minha fórmula. Eu tenho que fazer o primeiro y mais os intermediários vezes 2 mais o último. Então, vou escrever aqui para i igual a 2. Essas sintaxes mudam um pouquinho, tá? No MATLAB tem 2 pontos, né? Mas aqui é to. Fazer diferente, eu vou fazer com while. Enquanto o x for menor ou igual a b, vai fazendo conta. O x vai começar com o valor de a. X igual a a. Primeiro, eu vou encontrar o y1, o primeiro y. O y1 é a parábola de a. Parábola de a. Vou chamar esse cara de y1. Vou chamar de yn a parábola de b.
E é uma bobagem calcular isso dentro do laço. Eu preciso calcular isso uma vez só. Eu vou calcular aqui fora. Pronto, calculo uma vez só. Esse x igual a eu coloquei depois por mania minha, né? Isso não influenciaria em nada. Agora, o próximo x, depois do a, x igual a x mais o h. Mas eu vou perder o x, o y anterior. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro calcular aqui, ó, o que eu vou chamar de y1 de novo, tá? Esqueçam esses dois. Não. Eu vou chamar isso aqui de y2, né? O y intermediário é igual primeiro y intermediário é o segundo, que vem depois do próximo x. Parábola de x. Eu incremento o x, daí eu calculo o primeiro y intermediário. Agora eu vou ter que gerar uma soma para eu ir acumulando esses caras. Soma igual a soma mais o y intermediário que eu calculei, porque eu vou ter que ir somando eles. Aqui eu acumulo. Só que quanto vale soma? Bom, vai ter que começar com zero. Então, você vai ter que dizer soma igual a zero aqui. Senão, ele começa com qualquer lixo de memória que tem na máquina. Bom, calculada essa soma, eu posso terminar o laço while com um AND. No caso do Visual Basic, é WN. Tá? De while AND. Bom, vou tirar esses espaços desnecessários. Calculei a soma. Agora eu posso calcular a integral. Eu fiz aqui dentro de um laço a soma de todos aqueles elementos. Integral da parábola. E aqui eu não vou colocar menor ou igual a b, enquanto for menor do que b. Porque o b eu calculei aqui em cima. Integral da parábola é igual a YH dividido por 2, que começa a fórmula, vezes Y1 mais 2 vezes essa soma dos intermediários mais YN. Bom, e só o fato de eu colocar que a integral da parábola vale esse valor aqui, vai fazer que a função retorne esse valor, porque eu chamei ela de integral da parábola aqui em cima. Vamos conferir. Eu coloquei o limite inferior e superior, calculei o y do limite inferior e superior. Aqui, eu começo do x um pouquinho maior do que a, né? Porque eu já começo somando ele com h, né? Ele começa igual a a. E depois ele já, a primeira coisa soma com h. Então já é o y2 que eu vou calcular aqui. Eu calculo y2 até quase o b, porque o último, quando x for igual a b, ele não calcula, ele vem para cá. Quando x for igual a b, inclusive, ele já foi calculado lá em cima, eu chamei de yn. E a integral vai ser h sobre 2 vezes o primeiro, mais 2 vezes a soma dos internos, mais o último, né? Que é exatamente igual àquela fórmula que a gente colocou aqui, ó, h sobre 2, primeiro, mais 2 vezes a soma dos internos, mais o último. Então, vamos testar se isso aí está funcionando. Vamos para o Excel. Agora eu vou escrever igual a integral
grau parábola, apareceu aí. Vou colocar o A e o B. Vou colocar assim mesmo, 1 ponto e vírgula 4. Enter. 1,5. Né? Esse é o valor. Vou até vir um pouco mais para cá, ó. Olha aqui, ó. Tem um errinho numérico, obviamente. Silvia Açucena, Coronel, tudo tranquilo, Coronela? Tudo certo. O que é bom. O Bruno, conseguiu acompanhar? Giovana? Oi, sim, entendi o passo a passo. Ah, que legal. Veja que tem tudo a ver lá com o cálculo 1, a questão de integrais, né? Bastante parecido. Sim. Diego? Mais ou menos, professor. Tá indo. Qual que foi a parte mais difícil ali, Diego? Acho que eu não estou entendendo muito essa entrada de dados sozinho, mas que boa. É? Bom, eu vou te sugerir que dê mais uma olhada nos vídeos, né? Eu vou deixar isso aqui no YouTube e no Moodle, né? Do Moodle, vai lá. Eu deixo no YouTube porque fica mais fácil de vocês acessarem também. Tá? Meus caros, Tá bom. por hoje é isso, né? Sabem que podem entrar em contato a qualquer momento aí pelos canais que nós temos, né? Temos o WhatsApp, o Teams, o Moodle, né? Eu vou deixar um trabalhinho para vocês fazerem no Moodle ainda hoje, tá? Qualquer coisa aí vocês vão fazendo contato. Um abração a todos aí e ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau, professor. Valeu, Tchau. professor. Valeu. Tchau. Tchau, Tchau, professor. Tchau. Tchau. Tchau.